Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Elaine Vincensete. É um prazer ter vocês aqui colocando no ar nosso 15º programa RHF Talentos Gestão em Foco, onde as pessoas certas desenvolvidas constroem resultados reais. Aqui falamos de liderança, negócios, carreira, gestão de pessoas e hoje o nosso assunto vai ser sobre isso, né, Josi? Com certeza. O RH atual e a saúde mental. E a minha convidada de hoje é a Josie Vinhas. Ela é gerente da Associação Comercial, empresarial de Tupi Paulista, formada em administração de empresas, pós-graduada em gestão de psicologia organizacional, treinamento e desenvolvimento. É isso? Isso. Então seja bem-vinda. Muito obrigada por você ter aceito o meu convite. E se apresentem para o nosso público. Eu que agradeço, Elaine, pelo convite, a oportunidade de vir bater esse papo aqui com você sobre RH, né? E é um tema que a gente tem falado bastante, Demais. Gestão de pessoas, a dificuldade que a gente encontra aqui no dia a dia, nessa gestão atual. E então, meu nome é Joseane Vinhas. Joseane Nome da minha irmã. Vinhas. Mas me chamam de Josi. Sou natural de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, né? Cheguei aqui em Tupi Paulista em 2019 e nesse recomeço profissional, né? Porque quando a gente muda, sai de uma cidade um pouquinho maior, né? Sim, com um muito pouco mais, maior, com um né? pouco mais de 800 mil habitantes, e vim parar em Tupi Paulista, que tem ali em torno de 15, 16 mil, então é um choque de realidade grande, né? Mas foi muito bom, né? Em termos de qualidade de vida, foi um ganho muito grande. Tenho 2 filhos, Pedro e Mateus, hoje já adolescentes, mas quando chegamos aqui ainda crianças. E foi um ganho muito grande pra gente, a qualidade de vida que a cidade proporciona, né? E aí o desafio da recolocação profissional. Então, a primeira oportunidade que eu tive de trabalho foi na associação comercial. Então, tive a oportunidade em 2020, maio de 2020, eu entrei na associação, num momento também de certa instabilidade ali, mas a gente conseguiu, junto com a diretoria, né? Então, troca-se a diretoria a cada período, mas com as diretorias que passaram ali, hoje a Associação de Tupi, ela tem nova cara. Total. Né? Tem outra cara, Você uma associação tem cheia feito de muitas coisas lá, muitos projetos. Eu já participei de alguns projetos, faço parte hoje, né? Sim, como parceira da ACE de Tupi, levando para os empresários aí uma vez por mês a parte de gestão, liderança, que é bem bacana. Com certeza foi um ganho grande ali para a associação, né, dentro dos serviços que a gente pode oferecer para esses empresários, justamente reconhecendo a dificuldade que existe hoje nessas pequenas empresas, né, pequenas e médias empresas, nesse sentido da gestão de pessoas. E com tantas alterações aí em termos de legislação, né, que envolve e impacta diretamente essa gestão. Então, ali na associação, e aí a gente vai falar de projetos e essa liberdade de criação que eu tenho ali, mas eu tenho uma liderança. E só é possível que eu desenvolva o que eu desenvolvo ali dentro, porque existe uma liderança que acredita no meu trabalho e que incentiva. Né? E esse entendimento, então, talvez, do que é liderar, começa aqui. Sim. Então, às vezes a gente tem profissionais competentes, mas quando a liderança não é tão boa assim, ou ela não acredita, não demonstra, não incentiva, o profissional também não se desenvolve. Então, se eu faço o que eu faço, é porque eu tenho quem acredita no meu trabalho. E é o que a gente estava falando ali, né, antes da gente começar a gravar, pessoal, que muitas das vezes existem sim boas pessoas dentro das empresas, porém saem por conta da liderança. Eu sempre falo isso, Josi, que as pessoas não se demitem do CNPJ, se demitem de um CPF, né? Exatamente. E normalmente quem é esse CPF? São os líderes. E você trouxe aí, né, essa parceria que nós temos com a Associação dos Treinamentos e Desenvolvimento. Quando a gente fala de RH, normalmente o que passa pela cabeça das pessoas e do empresário é quem precisa de um RH são só as grandes empresas, né? A empresa que tem 30, 40 colaboradores, né? E hoje a gente vê que para o RH atual não é assim. Na realidade, eu vejo isso há muito tempo. Sim. Só que hoje, por conta da saúde mental, já não dá mais para ficar só nas grandes empresas, Sim. né? E como que você hoje vê isso?
Sim, eu iniciei a minha carreira profissional aos 17 anos aí numa multinacional, então muito do que se fala hoje em termos de gestão de pessoas eu já via lá em 99, aos 17 anos, né? Então essa condução do RH, um RH mais estratégico, focado no desenvolvimento de liderança, com outro olhar para essas pessoas, para esses colaboradores ali, como o capital humano da empresa, aquilo que faz de fato gerar e trazer resultado para a empresa, então com um olhar totalmente estratégico para isso, né? Mas hoje, aquilo como você disse, que se aplicava somente a essas grandes empresas, com um modelo de visão, valores, né, missão mais bem definidos, que norteiam também a vida do colaborador dentro da organização, hoje isso não dá mais para passar nas pequenas e médias empresas desapercebido. Então, acho que a grande falha já começa aí, quando a própria empresa não tem definido a estrutura dela, o que ela é, o que ela pretende, qual o resultado que ela quer alcançar, porque ela não consegue transmitir para onde ela quer ir, para que as pessoas possam ir junto, no mesmo sentido. E isso é bem bacana, porque eu estava conversando esses dias com até uma empresa, né? E quando eu trouxe, a empresa tem, a gente fala de missão, visão, valores, é o MVV, né? O gestor perguntou assim para mim, falou, o que é isso? Eu falei, olha, missão, visão, valores. Ele falou assim, tem, mas deixa eu abrir um site aqui para eu ler. Ou seja, também não adianta você ter, né, missão, visão, valores, e isso ficar só pregado na parede, né? Sim. Ou no seu site, para que as pessoas saibam o que é. Sendo que em grandes organizações a gente tem, em alguns lugares, né, na Johnson & Johnson, por exemplo, que eu trabalhei, chamava Credo, né? Essa carta de valores das empresas, nas empresas maiores, isso está pregado em todos os corredores. Você entra dentro da integração, já é passado. Você tem que estar alinhada com a missão, visão e valores. A gente começa isso no recrutamento, exatamente, né? Falando isso para o candidato, para ver se realmente ele tem um fit cultural, né? Sim. E você trazendo aí da Johnson & Johnson, eu trago da empresa que eu trabalhei na multinacional também, lá nós tínhamos o manifesto, que era inclusive um vídeo, né, que era passado isso também. Então, e hoje, passando por tudo isso, eu observo que o próprio gestor, ele não sabe o que é isso. Sim. E aí o colaborador, né, que está ali no dia a dia, não vai comprar uma ideia se ele tem que o próprio gestor não saiba, né? Exatamente. Então eu acho que hoje as pequenas empresas, né, médias empresas, esses empreendedores que iniciaram e que cresceram e galgaram aí um espaço, cresceram com equipe, se eles não se profissionalizarem, né, e realmente tornarem essa empresa melhor estruturada, ele pode ser tecnicamente muito bom naquilo que ele faz, mas é necessário uma estruturação para que aquilo de fato se porte e se conduza como uma empresa e para que ele consiga direcionar toda a sua equipe no mesmo movimento que ele deseja, para o resultado que ele deseja. Exatamente. E hoje, né, com a NR1, gente, nós vamos falar mais uma vez sobre a NR1. Não tem como a gente falar de desenvolvimento hoje sem colocar a NR1, a saúde mental. E hoje eu vejo tantas empresas negligenciando a saúde mental. Sim. E olha o que eu ouvi a semana passada. Deixa quieto, a multa ela vai ser mais barata do que eu aplicar isso na minha empresa. Ou seja, cadê a preocupação em reter os colaboradores que hoje tem, né? Sim, até porque o custo que você tem com turnover, né, normalmente ele pode até quebrar a tua empresa. Exatamente. Né? É mais caro você demitir, recontratar, esse processo de treinar, ele é mais dispendioso para a empresa, né, do que você investir no colaborador que está ali no desenvolvimento dele enquanto ele está ali. Sabe o que eu percebo, Josi, nas empresas que eu passo, né? É que os empresários hoje, eles não fazem conta. O que é essa conta, né, que eu estou falando? Não é conta de mais e menos, não. É a conta que é uma contratação mal feita. Ou seja, uma vaga em aberto por 4, 5, 6, 7 meses na empresa. O quanto essa pessoa que estaria lá, que você poderia estar envolvendo em desenvolvimento, ela poderia estar produzindo para você. Sim. É a mesma coisa, eu vou fazer uma analogia com um dono de uma casa que quer 3 mil reais num aluguel. E aí chega uma pessoa e fala assim, olha, eu tenho 2.500 para pagar. Não, eu só se for 3 mil. E essa casa fica fechada por 10, 15 meses, que é o que a gente vê muito, né? O quanto que essa pessoa está
perdendo de ganhar nesse período, e a casa fechada tem manutenção, né? Exatamente, tem custo para ela estar ali fechada, né? Exato. E agora, se você pensar em termos de pessoas, né, que é um motor ali em muitos negócios para que você alcance resultado. Se você olhar que numa linha de produção, até a máquina que você usa para a produção, ela exige manutenção preventiva para não haver a manutenção corretiva. Sim. Ela tem tempo de operação, ela pode funcionar por X horas, a partir dali ela corre risco de parada, de quebra. Então, assim, se até um equipamento mecânico necessita de um olhar de calibração, de manutenção, né, para não haver a correção, e nós, enquanto Imagina humanos, o colaborador, né? Imagina nós enquanto humanos. Então, esse olhar quando você vamos pensar nessa manutenção preventiva para um equipamento mecânico, seria justamente esse olhar, talvez, da NR1, da saúde mental, que não é só proporcionar para ele o cuidado com o que ele já está passando, mas trazer a autorresponsabilidade a ele, de que ele se olhe com mais atenção e de que as mudanças que ele deseja também na vida, o desenvolvimento dele enquanto ser humano, enquanto pessoa, muda não só o trabalho, mas se muda o que ele é, se muda a visão, se traz conhecimento, tudo aquilo que ele faz, os ambientes onde ele convive, também sofrem impacto negativo ou positivo, sim, dependendo da conduta que ele tem. Exatamente. Então, a empresa ter esse olhar de ajudar, porque muitas vezes não é por maldade, nós somos, nos ambientes em que frequentamos, o que somos na vida, em casa, com a base de educação que recebemos. Então, não tem como eu me portar de forma diferente num determinado ambiente se eu não receber a instrução necessária de que jeito eu tenho que me portar ali. Inclusive isso, né, eu trouxe até num post que eu fiz hoje, que é exatamente isso. O que eu observo muitos líderes não sabem liderar, aqui eu tô falando de liderança, de funcionários, colaboradores que está aí na sua empresa, que ele não sabe liderar, por quê? Primeiro porque ele não aprendeu realmente, não foi desenvolvido, não foi preparado para ter uma cadeira, né? Segundo, que ele traz comportamentos do líder que ele teve no passado. Sim, a formação dele. E é o que você falou. Então, assim, o meu chefe, o meu líder gritava com os colaboradores e dava certo. Tá, mas isso há quanto tempo? Há 20 anos atrás? Porque hoje já não funciona. E esse perfil de profissional já não está mais no mercado, né? Então, chefia já não existe. Então, liderança porque acho que existe esse ponto, né? A chefia era aquele que sabia delegar. Então, ele precisava, de fato, mandar, gritar, né? Coagir. Apesar que algumas empresas ainda tem esse olhar, né? Mas acho que um pouco é isso. O ser chefe era aquele que sabia olhar e delegar. O líder é aquele que tem o olhar não só para delegar, mas aquele que consegue integrar a equipe, aquele que consegue extrair de cada colaborador o que ele tem de melhor e complementar, porque nenhum vai ser igual, mas todos têm qualidades que se complementam dentro do processo. Então, quando você sabe o perfil de cada colaborador que você tem, e enquanto liderança você consegue posicionar ele no lugar certo, ele consegue render melhor. Então, acho que isso seria liderança. Isso, e o engraçado, quando eu falo, né, de perfil comportamental para os empresários, líderes, eles falam assim, pra que isso? Pra que eu vou saber isso? Exatamente para isso, para quando você for desenvolver, você for dar um feedback, você for delegar, você saber exatamente com quem você está falando. Sim. Porque hoje, dentro das empresas, nós temos sim aquele colaborador que ele é mais reto, direto, objetivo, que para ele tem que ser muito funcional. Nós temos aquele, né, que ele procura relações, conexões, que ele gosta de estar no meio de todo mundo, conversar com todo mundo. Nós temos aquele que é mais fechado, que muitas das vezes ele é visto como antissocial, né, Josi? Sim. Ele fica no canto, não participa muito, e tem aquela pessoa que ela é totalmente emocional, que se dependendo do jeito que você falar o bom dia para ela vai falar, meu Deus, o que eu fiz, né? Então hoje o líder ele precisa ter esse olhar para esses 4 tipos de perfis, né? Com quem eu estou falando hoje? Vou dar até um exemplo, né, que tem um doutor que ele sempre chegava de um jeito e falava com a equipe, bom dia. E chegou, a menina que estava lá, ela já conhecia esse perfil.
Só que entrou uma outra moça totalmente delicada, totalmente emocional, com o perfil mais estável, né? E o jeito que ela falava, o jeito que ele passava e falava, a menina falava assim, eu acho que ele não gosta de mim. Eu acho que ele não foi com a minha cara. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. E não, era o perfil do doutor. E um dia, né, a gente falou pra ele, olha, doutor, tenta mudar o estilo, o modo de falar. Ele falou, nossa, eu não sabia que ela se sentia assim, porque com a outra eu podia ser assim. Sim, e funcionava. E funcionava, mas para essa não funciona. Então ele começou a mudar e olhar para ela, para aquela funcionária de outra forma. Olá, bom dia, tá tudo bem? Sim. Chegar de forma diferente. Então isso que é liderança, né, Josi? Exatamente, é você conseguir de fato identificar o perfil da equipe que você tem e conseguir posicionar de forma estratégica para o resultado que você espera, cada um extraindo ali o seu melhor. Sim. É a mesma coisa, por mais que operacionalmente eu saiba e faça bem determinadas funções, se você me deixar sentadinha o dia inteiro, olhando para um computador e fazendo repetidas vezes a mesma coisa, apertando o mesmo botão, você vai me deprimir. Então eu sei fazer e vou te entregar. Mas aquele não é o meu perfil, eu tenho a necessidade da interação, de usar minha criatividade, vou estar sempre buscando formas diferentes de fazer o mesmo processo, de fazer mais rápido, porque isso é meu, né? Então, se alguém me contrata, tem que olhar para mim sabendo identificar os meus pontos fortes, meus pontos fracos. Exatamente. E em que lugar ele me coloca, onde ele vai ter o melhor de mim para o resultado que ele almeja. Né? Puxando esse gancho aí, a gente vai conversando, eu vou lembrando das situações, né? Inclusive teve uma empresa que falou, Elaine, eu preciso contratar uma pessoa e preciso mandar embora uma. Mandar embora e contratar. E aí eu tento entender o porquê, né? E aí ele me trouxe, eu falei assim, olha, por que a gente não faz um teste de perfil comportamental na sua equipe? Sim. Pra gente ver se realmente, né? Porque você tá falando que a pessoa trabalha bem e tal. Pasme. Foi questão da gente entender o perfil. Nossa, o vendedor tá no lugar errado. O vendedor, você colocou ele para ficar dentro de uma sala. Tinha o perfil de vendas. Uhum. E a pessoa que tem o perfil de ficar presa, você colocou ela para lidar com o cliente. É exatamente isso que você falou, Sim. né? E aí eu falei assim, olha, a gente consegue fazer uma troca aqui. Vamos colocar essa pessoa que tem o perfil mais de desafio, de querer fazer... e de fazer rápido, né? Vamos colocar ela na frente para falar com o seu cliente. Mas será que isso vai dar certo? Eu falei, e a gente pega a mocinha que tá lá, que você colocou ela para falar com o seu cliente que ela não gosta muito de gente, vamos colocar ela para fazer algo mais operacional, ali, administrativo. Batata! Deu super certo. Ou seja, nós não precisamos... a empresa não precisou gastar dinheiro com a demissão e muito menos com a contratação. Sim. Aí você pode me perguntar, nossa, então você perdeu de ganhar dinheiro? Não, eu ganhei um cliente. Exatamente. Porque eu fui realmente ali mostrando para ele que ele não precisava mandar ninguém embora. Ele não precisava contratar ninguém no momento. Então é esse olhar que hoje o RH não tem, que é o estratégico que a gente fala. Porque justamente até outro dia essas empresas, pequenas, médias empresas, entendiam, não, eu já tenho RH, a contabilidade faz lá a folha de pagamento. Que não é o RH, que é o departamento pessoal. Exatamente. Que eu sempre falo, então, né? Para essas empresas, esse porte de empresa até outro dia, o RH deles era a contabilidade no departamento pessoal que já roda a folha. Sim. E são funções totalmente distintas, né? O RH é aquele que de fato vai atuar dentro da empresa de uma forma muito mais estratégica, né? Olhando se você está com a tua estrutura organizacional delineada a ponto de você conseguir receber novas contratações na sua empresa, alocá-las no lugar certo, na função certa, conforme perfil, e garantindo que todas as instruções que você passa, elas de fato são assimiladas para que ele consiga executar uma função. Exatamente. Porque às vezes também acontece, você deve ver isso muito mais até, de receber uma indicação de algum funcionário, mas ali, nossa, recebi porque ele era muito bom, mas trouxe aqui, não rendeu, ficou um mês, dois e mandou embora. Isso a semana passada, inclusive. Eu tenho uma cliente que já é há algum tempo e realmente foi uma indicação de uma das gerentes, né? E aí ela me trouxe, Elaine, o seguinte, conversa com esse candidato, faz o teste do perfil. Eu falei assim, olha, conversei. Ele falou, o menino é bom.
Porém, para a cultura que estamos construindo, ele não tem o perfil. Sim. Mas a gente vai tentar. Vamos tentar, quem sabe, né? Sim. A gestora falou, quem sabe a indicação, a pessoa está precisando, quem sabe der certo. Não deu 30 dias. O que a gestora fez, Elaine? Realmente, não deu certo. Então, assim, mas nesse caso a gestora queria dar oportunidade, né? Sim. Mas quantos e quantos casos acontece exatamente isso? Não, mas porque quem me indicou não vai me indicar uma pessoa ruim. Com certeza não, gente. E aqui a gente não está falando sobre isso. Nós estamos falando realmente na estratégia da sua empresa. Sim. O que a sua empresa precisa para crescer. E olha que interessante, teve um outro cliente que entrou em contato e falou assim, eu preciso de uma psicóloga. Vou entender por que você precisa de uma psicóloga. E aí ele falou assim, olha, porque eu quero colocar aqui, é uma empresa já grande, né? Eu quero colocar aqui uma pessoa para fazer meu recrutamento e seleção. Ajudar na parte da folha e tal. E falei, tá, então vamos lá. Você está me dizendo que você quer que uma psicóloga faça seu recrutamento. Falei assim, olha, eu vou dar meu olhar enquanto consultora. Não estou aqui um ponto, não estou falando mal de psicólogas, pelo amor de Deus. Só que hoje a psicologia em si, a faculdade, ela é moldada para quê? Para que o psicólogo seja clínico, né? Sim. Então tem 4 anos e meio, ele estuda clínico, ele estuda as pessoas, né? Como que as pessoas funcionam, para essa pessoa ser, tem até uma palavra, melhorar o dia a dia dela, saúde mental dela, certo? Só que na psicologia organizacional que você até estudou, é negócios. Então esse psicólogo, ele não está preparado outra, você também precisa entrar numa empresa e saber o que está por trás de uma cadeira de gestão. E aí esse gestor me perguntou, ficou pensando, falou assim, Elaine, eu nunca tinha pensado por esse lado. Eu falei assim, olha, não estou falando para você não contratar, eu estou dando o meu posicionamento enquanto consultora, né, que você está pedindo. Falei assim, não que seja ruim. Agora, se essa psicóloga tiver uma pós de psicologia organizacional ou já teve alguma experiência dentro de uma empresa, ela vai entender de negócios também. Aí pode ser que dê certo. Sim, então, o olhar dela vai ser estratégico para o negócio onde ela está contratando. E o que acontece? Hoje, né, o psicólogo, ele olha mesmo o bem-estar da pessoa individual, que é o que está totalmente diferente hoje, que é o ambiente de trabalho, né, Josi? Sim. E aí eu trouxe essa visão. E aí a gente mudou totalmente a contratação. E aí depois ele até me agradeceu. Ele falou assim, olha, eu estive conversando com outras pessoas e elas falaram que contrataram psicólogos para o cargo e não tiveram sucesso por conta disso. Eu falei assim, olha, você pode contratar uma psicóloga, mas a pessoa tem que ter já vivido a área organizacional. Pegando esse gancho do que você falou agora, assim, dessa troca, né? Então, ele veio, tirou uma dúvida com você e consultou outras pessoas, outros empresários, enfim, que já tinham passado, né? Chegou a essa conclusão. Aí e olha que interessante, nós oferecemos hoje esse serviço de consultoria totalmente gratuito para os nossos empresários ali na associação comercial. Fazemos uma vez por mês um encontro com temas totalmente relevantes para a gestão dos negócios, né, gestão de pessoas. E é uma oportunidade justamente dessa troca, dessa vivência, de você aproveitar um momento para trazer a tua vivência, a sua dor, o que você está passando, que muitas vezes não é diferente do outro, né? Exatamente. Ter a oportunidade ali da Elaine contribuir com a experiência dela no direcionamento das decisões ou da visão dela, né, sobre a condução dessa gestão. Então, como é importante a gente ter também é isso, às vezes a gente espera demais na contratação do colaborador, mas existem tantos serviços hoje para esses empresários e meios eles buscarem conhecimento e troca e networking para fortalecer e desenvolver negócios deles, né? E não são utilizados. É assim, né? Não são utilizados. O que você traz aí, muitas das vezes, o que eu vejo hoje, passando por várias empresas, eu acredito que a minha dor é só minha. Eu estou com dor no dedão. Só eu sinto dor no dedão. Ninguém mais sente dor no dedão, só eu. E aí eu me calo, né? E aí eu me calo, não falo pra ninguém. E é totalmente diferente, gente. Hoje, o que uma empresa passa, tem várias empresas passando a mesma dor. Pode ser de formas diferentes,
Pode ser ambiente diferente, contexto diferente, mas na realidade as situações são bem parecidas, né? E essa troca, tanto ali no nosso dia a dia que nós estamos ali, e no dia a dia dos empresários também, que é positivo, né? E é grandioso e valioso. E aí é todo mundo falando a mesma língua. Total. Porque os colaboradores também não mudam, né? Um que trabalha na empresa A vai trabalhar na B daqui a pouco, na C. São os exatamente, né? são os mesmos. Agora, imagina quando todas as empresas estão numa mesma direção, numa mesma linha de crescimento, alinhados, né? Então, eu acho que isso muda o cenário, muda o contexto e a possibilidade de realmente a gente crescer enquanto negócio. Exatamente, né? Porque assim, hoje a gente vê que o ambiente de trabalho, ele não é só responsabilidade da empresa. A gente precisa deixar isso muito claro. Os colaboradores também, eles têm responsabilidades no ambiente, principalmente quando a gente fala de clima organizacional. E o clima organizacional. Eu falo, gente, o clima quem faz é vocês. Quem faz é quem trabalha, né? Vocês, através do quê? De fofocas, através de conflitinhos bobos, né? Hoje eu vejo muito também, isso aqui é só eu que faço isso, o meu setor, eu não quero nem saber o que acontece com o setor. Às vezes na empresa tem 5 setores, parece que cada um é uma empresa diferente, porque são pessoas diferentes. Eu falo, gente, a empresa, ela é uma só, todos os setores precisam falar a mesma língua. E trabalhar como uma engrenagem, Exatamente. né? Um depende do outro, os pares dependem uns dos outros, né? É a mesma coisa quando a gente fala de carreira também. A responsabilidade da carreira é tua, é nossa. Nós que temos que olhar para nossa carreira, né? E buscar desenvolvimento. E se eu não estou feliz dentro de uma empresa, não é ficar boicotando o trabalho, boicotando as pessoas, o resultado, para que eu seja mandada embora, porque é isso que acontece. Sim, a empresa ela tem que ter claro, né, e desenhado um plano de carreira para que eu consiga, ao entrar ali, entender que naquele lugar eu tenho espaço de crescimento, mas é total responsabilidade minha me preparar, né? Mas não significa que a empresa vai investir 100%. Exatamente. Mas é responsabilidade minha me preparar enquanto profissional que eu quero ser. E porque também eu falo, né? Porque se amanhã ou depois acontecer alguma coisa de demissão, a empresa falir, você vai cruzar os braços e vai chorar? Não, com todo o seu know-how que você tem de experiência, tanto o que você aprendeu dentro da empresa, com o que você buscou, estudou, você vai procurar outro trabalho. E vai estar preparado. E conhecimento é a única coisa que a gente não perde. Não é? Que ninguém tira da gente. Mas só que hoje isso, eu não sei, as pessoas não conseguem colocar isso na cabeça. E sim, não, eu vou ficar aqui, eu vou errar, eu vou fazer coisa errada, que a empresa vai me mandar embora. Sim. E aí eu fico atrapalhando todo mundo, né? Sim, aí eu acho que quando você fala assim, enquanto colaborador, eu sou responsável também pelo clima da empresa onde eu estou. Se eu tenho liberdade demais ali dentro para fazer o que eu quero, significa que a empresa não tem muito bem claro, bem definido, bem limitado o meu espaço ali dentro, porque isso cabe à empresa. Regras e procedimentos cabe à empresa. Quando ela tem isso bem definido, ela norteia o comportamento de quem ela contrata. Quando isso está muito aberto, realmente o clima vai ser regulado por quem ela contratou. Exato. E aquela pessoa vai reproduzir ali aquilo que ela é na vida. Né? Então, infelizmente, o seu negócio passa a ter a cara de quem você contrata e não o teu colaborador ter a sua cara, né? Então, essa inversão de valores, né? Gente, uma frase que eu gosto muito: o óbvio precisa ser dito. Com toda certeza. E às vezes escrito, né? E desenhado se precisar, né? Sim. Então a gente precisa estar a todo momento realmente revisando tudo ali dentro da empresa. E quando eu trouxe ali o RH atual, né, que hoje muitas empresas acham que o RH é o departamento pessoal, e aí já existe vários viés do RH, o RH estratégico, a gestão de pessoas, né, e vamos falar do simples, aquele RH que está fazendo ali recrutamento e seleção, que está olhando realmente para o ambiente de trabalho. Se toda empresa tivesse, no mínimo, essa visão, muitas coisas estariam diferentes,
né, Josi? Sim, eu acho que quando não é possível, pelo porte da empresa, ela ter essa figura, esse profissional de RH ali alocado, existem esses serviços, né, Elaine, que como você presta, que vai ter de forma, né, fora, né, contratada, pontual para te orientar e nortear, porque a tua falha já começa na contratação. Exatamente. Então, não errar ali, acho que já te garante mais possibilidade de sucesso na retenção, na permanência, no desenvolvimento eficaz daquela função para a qual ele foi contratada. A gente entende que nem toda empresa vai ter esse profissional ali. Ah, mas eu já pago a contabilidade. São serviços e funções totalmente distintas. Né? A contabilidade é importante para uma parte do seu negócio, para manter a sua vida financeira saudável, olhar para os seus investimentos, se você está pagando imposto certinho, né? E já a parte de gestão de pessoas, ele vai olhar para o seu pessoal ali, né? Para o desenvolvimento da sua equipe. Tem uma mentora que eu sigo ela, uma consultora, que ela fala o seguinte: olha para o seu negócio hoje, e fala onde você quer estar daqui 10 anos. Aí você pensa, daqui 10 anos eu quero ter o dobro de clientes, o triplo de clientes, eu quero estar num lugar, numa sede nova. Então tá, olhando para essa visão de futuro, olha para a equipe que você tem hoje. Essa equipe que você tem hoje, ela vai te levar lá? Se você tiver dúvida, você precisa de algum desenvolvimento aí. Sim. E é legal essa fala que ela traz, e eu levo isso para mim também, que é exatamente isso. E se você tem uma pessoa hoje na sua empresa que é aquela pessoa que vive te trazendo problemas, que não aprende a se desenvolver sozinha, que você não consegue confiar nela, que eu acho que isso é um ponto muito importante para delegar, você precisa confiar, rever o seu processo ali, rever as pessoas que estão com você, porque não são essas pessoas que vai te levar ao que você quer, né? Sim, entender a visão, talvez, da liderança, né? Quando a gente subdivide a empresa em departamentos, que fica menor, né? Para você olhar. Então, uma coisa é eu aqui, enquanto um gerente, talvez, olhar o todo. Outra coisa é que são os líderes de departamentos ali, ter a visão da equipe que compõe aquele departamento. Às vezes, algumas falhas realmente são por não entendimento do processo como um todo. Às vezes, a falha na execução ou a demora, né, naquela execução de um determinado processo é porque ela não está entendendo nem de onde está vindo e nem para onde está indo. A importância de fazer aquilo, né? É necessário que os colaboradores entendam o todo. Para quem eu entrego, de quem eu recebo. Para que ele saiba onde ele impacta, quem impacta o serviço dele, se de fato ele tem entendimento, porque quando melhora o entendimento do processo, é exatamente isso é visão de líder. Isso é exatamente isso que eu vejo hoje na empresa, né? Tá, o copo é aqui, tá? Não, mas eu não quero deixar aí, eu quero colocar ele aqui, porque vai ficar mais perto de mim, vai ficar visivelmente mais bonito. Não, mas o copo é aqui, tá? E aí fica aquilo, por que o copo ele tem que ser aqui? Por quê? Tem um significado. Sim. E aí é onde eu vejo que o líder ele não faz, né? Ele explicar o porquê isso é importante, ele explicar porque se o copo ficar aqui, quais são o que vai dar errado, né? Olha, se você colocar aqui, vai acontecer isso para a empresa. E normalmente, todo esse processo eu vejo que o líder ele não coloca a empresa como um todo. É sempre o ego dele. É aí que a gente tem um grande problema. E você não acha que aí a gente realmente começam os nossos conflitos com essa geração? Total! Porque antigamente, quando nós fomos formatadas lá atrás para iniciar a carreira, aquilo que nos mandavam, a gente calava, sentava e fazia. Essa geração precisa dos porquês. Do significado, né? Do que ela faz. Então, a produção dela, a entrega dela no processo depende da visão dela sobre o que ela está fazendo. É igual comunicação, né? Outro dia eu trouxe até num dos programas o seguinte: na nossa época, olha a gente falando da nossa idade. Na nossa época, quando a gente queria assistir um filme, o que a gente fazia? Era locadora, vamos locar
publicar esse vídeo, esse filme. Mas quanto tempo até esse filme chegar na gente? Gente, 2 semanas, 3 semanas? Sim. Pra ouvir música, a mesma coisa. A gente tinha que ligar na rádio, pedir a música e esperar o radialista tocar. Tá gravado. E a gente gravava. E hoje? O que acontece hoje? Tá tudo na palma da mão. Sim. E aí o líder ele fala assim pra mim, Elaine, hoje tá todo mundo imediatista. Mas é claro, é por conta disso. Então, nessa explicação toda, quem tem que se adaptar é a liderança. E aí tem um ponto, não é se adaptar abrindo mão das regras e limites que norteiam a estratégia do negócio e do resultado que você busca. Não é isso. Não é ceder a tudo, mas significa que a forma como você aloca esse profissional no trabalho não pode ser simplesmente como você liderava 10 anos atrás, é diferente hoje. Não significa não ter limites, porque acho que é aí que está se perdendo. Isso. Ah, mas eu não posso tirar o celular da pessoa. Ah, porque trabalha, enfim, acaba não prestando, não rende, principalmente por conta de celular, né? Se a regra da empresa é não ter o celular, desde que fique claro isso, desde a na entrevista de contratação, sim, porque aí você está dando a oportunidade dele recusar. Quero trabalhar ali, não quero trabalhar ali, mas ele entra ciente. Desde o início, na integração, você oferece de fato a ele todas as revisões de normas e procedimentos, né, que ele já provavelmente já estava ciente, mas você vai conseguir repassar essas regras, né, para poder cobrar depois. Sim. E aí, nessa cobrança, nesse feedback, nessa chamadinha que de vez em quando a gente tem que dar, né? Você vai. Lembra lá na contratação? Olha, lembra lá no dia da integração? Você assinou o termo de compromisso com as regras, normas e procedimentos da empresa? Então, tem clareza. Total. E aí vai um ponto muito importante que, outra vivência que eu vejo. Os empresários hoje eles falam assim pra mim, Elaine, fulano não bateu meta, fulano só fica no celular, fulano sai fora pra ficar fumando. Aí o que eu trago é o seguinte, vamos pensar aqui, qual que é o seu incômodo? A não produtividade ou porque ele está saindo pra fumar? A não produtividade. Falei, então nós temos um gap aqui, a gente precisa rever. Porque se ele estivesse produzindo, batendo meta, usar o celular ou sair para fumar não ia atrapalhar em nada. Aqui a gente volta mais uma vez nos processos e na liderança. Sim. E o que é combinado não sai caro. Com toda Vamos certeza. alinhar as expectativas, com né? Com toda certeza. Antes da gente começar a gravar, a gente alinhou, eu expliquei como que funcionava. Antes de convidar você aceitar, eu te expliquei como que funcionava. Sim, eu pra mim tá ok, né? Isso. E é isso. Exatamente. Eu falo que é adultos, né? As pessoas alinhando expectativas, é assim, você topa, então vamos lá. E aí, trazendo de novo para esses serviços de RH que oferecem aí para as empresas, quando você fala de alinhamento de expectativa, a gente tem o plano de desenvolvimento individual. Sim. Então, eu faço constantemente, anualmente, enfim, uma avaliação do todo da minha equipe, ou ela vai ser avaliada só pelo líder, ou ela vai ser avaliada pelo líder e pelo restante, né, das pessoas que integram aquela equipe, mais os pares, enfim, eu tenho que ter uma forma de avaliação da entrega dele no trabalho, para que a partir disso, do resultado disso, eu tenha condições de chamá-lo e dizer, olha, nisso daqui você tá muito bem, porque ninguém também é ruim em tudo, né, gente? Então a gente tem que aprender a elogiar, e isso elogio a gente faz em público, reconhecimento é público, as chamadinhas, né, nos pontos a desenvolver, elas são individuais, né, então cuidado na exposição, porque isso também diminui às vezes até a entrega do seu colaborador. Sim. Mas chamá-lo para poder pontuar onde ele está indo super bem. Os indicadores, né? Isso, e aonde ele tem que melhorar e de que forma você, enquanto líder, pode contribuir para esse desenvolvimento, né? Se colocando também à disposição. O que você acha que você precisa? Você acha que um treinamento na função vai te melhorar? Se a gente rever determinados procedimentos, você acha que isso vai contribuir? Se você for no departamento do lado para entender ali como que
estão recebendo o serviço que você entrega, né? Porque a gente sempre está entregando para alguém. Você acha que isso contribui? Precisa de um treinamento externo? Enfim, esse é o papel do líder também. Então, eu vou identificar também qual é o perfil ali dos meus colaboradores, o rendimento deles na função, mas eu vou oferecer um norte para que eles possam constantemente estar melhorando, né? E isso também contribui para a melhora do clima da empresa. Isso aí que você trouxe, né? Eu faço isso na parte da autoavaliação. Eu trago isso, já fica ouro em pó aqui, hein? Ó, isso aqui eu faço nas minhas consultorias. Então você pede para o colaborador se autoavaliar. Ele vai se autoavaliar muito bem, óbvio, 9, 10, 8, ok. E aí você fala o seguinte, ok, agora vamos fazer a nossa avaliação de liderança e vamos fazer a avaliação de quem recebe o seu trabalho. A visão é totalmente diferente. Então, quando a gente fala de setores, né, igual você trouxe, será que quem está recebendo o seu processo está redondinho para que a pessoa, quando ela receba isso, ela já consiga dar continuidade? Então, vamos avaliar. Então, isso é muito legal. Com certeza. E quando a gente leva isso de departamento para outro, fala, nossa, me deu nota 5, por quê? Porque quando você traz esse trabalho que a gente precisa mexer nele, mas se você está precisando mexer no meu trabalho, por que você não me fala? Falta de comunicação, falta de alinhamento, né? Ou aquela mesma, não, eu não vou falar, porque se eu falar, fulano vai ficar bravo, vai virar cara. Então tá tudo ali errado, né, Josi? Sim, então por isso que precisa ter a visão do líder em relação à equipe, mas a troca entre as lideranças da empresa quando possui mais de uma, né? Quando a gente está falando dos pares, exatamente, essa troca, essa reunião de liderança. E aí essa liderança, já que se estou numa empresa maior, cada departamento tem um líder, essa gerência que vai comandar todos esses líderes também precisa ter um olhar de preparo para essa liderança, porque se eu não tenho a competência de estar à frente, de fazer tudo porque é inviável e nem é esse o papel do empresário, né? Estou contratando pessoas para falar por mim, eu tenho que garantir que essas pessoas estão de fato falando o que eu gostaria de falar. Você sabe estão alinhadas também com as minhas expectativas. Com o negócio. Hoje o que eu vejo, né? Esses dias eu estava falando até para uma cliente. Hoje o papel do líder, ele precisa enxergar. É assim, ó, eu trouxe até uma analogia. Pensa numa floresta. Uma floresta, ela é cheia de árvores, cheia. Pensa que a floresta é a empresa. A floresta é a empresa. Só que hoje os líderes, eles olham só a árvore, que são eles, o setor deles. Sim. E aí eles esquecem todas as outras árvores, que são os departamentos, são os clientes, são os fornecedores, são todos. E aí, o que eu vejo grande desafio é o líder aprender a olhar sim para a árvore. Ele precisa olhar o departamento dele, mas ele precisa olhar também se o que ele está propondo para a árvore condiz com a floresta. Sim, ele faz parte de um todo. De um todo. Senão viram várias empresas diferentes, cada um rumando cada para departamento um lugar é uma diferente. Cada departamento, é uma cada empresa. líder fala uma língua. Isso. E aí, outra coisa que eu trouxe. Hoje, os líderes, eles precisam ser pares, olhando também a floresta, né? Por quê? Porque hoje ele está olhando a árvore, mas só que um dos pares dele pode ser o gerente dele futuramente. E aí? Nós temos um problema? Sim. Então, gestão de pessoas, gente, vai muito além do que a folha de pagamento. Vai muito além do que você pagar em dia, que é muito... hoje a gente paga em dia, é obrigação. Vai muito de você pagar certinho. Então, hoje, tudo que a gente vem conversando aqui faz parte, sim, do RH e da gestão das pessoas dentro da sua empresa. Então, como está hoje, sobre tudo isso que a gente conversou, que não foi pouca coisa, né? Sobre tudo isso, como que está aí o seu departamento na sua empresa, com o seu líder, com seus colaboradores? Se você enxergou aqui um gap, em qualquer situação que a gente falou, você precisa olhar com mais atenção, né? Com certeza. E agora, mais uma vez, com a NR1 aí, a saúde mental, a gente precisa realmente olhar muito mais aí para essas questões. Josi, estamos chegando ao fim. E passou rapidinho, Rapidinho, não foi, né? Que legal essa conversa. Eu ficaria aqui mais horas conversando, porque é um assunto que quando a gente fala o que a gente entende e ama, e né? gosta do que faz, o tempo né? passa. Rápido. Mas antes da gente finalizar, eu queria que você trouxesse o seguinte, na sua opinião, né?
se você pudesse deixar uma mensagem para os empresários, para os líderes que estão nos assistindo agora, né? Qual seria a sua mensagem? Eu acho que eu deixaria justamente o olhar de autorresponsabilidade, não só para ele enquanto empresa, como pessoa, porque é uma pessoa gerando, né, a gestão de tantas outras. Sim. Então, quando a gente também não é autogerenciável, quando a gente não se conhece também, não conhece do nosso negócio, fica muito difícil a gente trazer um engajamento e uma interação que façam com que os outros acreditem naquilo que a gente acredita, que enxerguem com a gente aquilo que a gente está enxergando, porque a visão é tua, o negócio é teu, o objetivo é teu, mas se você não tiver isso muito bem fortalecido, desenhado, delimitado dentro da tua organização, dificilmente você vai conseguir convencer os demais que você contrata para executar e chegar no objetivo que você almeja com o mesmo olhar que você tem. Então, primeiro, se estruture, né? Se estruture enquanto negócio, porque ter visão, missão e valores não tem a ver com gestão de pessoas, mas vai impactar. Isso é estrutura de negócio, né? Ter normas e procedimentos claras, isso não tem necessariamente a ver com a gestão, mas ela impacta quando eu não tenho. Isso é estratégia de negócio. Não, mas é então, só tudo isso, né? Exatamente, tudo isso a gente está falando de estrutura de negócio, para que depois a gente possa falar de gestão. Sim. Então, tenha aí o seu negócio bem estruturado, bem delimitado, para que aquela pessoa que você contratar para fazer parte do teu sonho, para chegar no resultado que você almeja, ela consiga enxergar a direção certa que você vai conduzi-la. Exatamente. Que legal nós finalizarmos com essa visão, porque o que eu ouço também, mas eu não preciso, eu tenho só 7 funcionários. Não espere a sua empresa crescer para depois você estruturar. Se com 7 colaboradores a sua empresa... outra coisa. Mas a minha empresa funcionou até agora. Está crescendo até agora. Por que eu preciso disso? Porque o mercado mudou. Exatamente. Hoje, o que era praticado ontem, hoje já mudou. Sabe que a gente está falando, inclusive, olha, falando de mercado, a gente está aí na 5ª revolução industrial. E hoje, o que fala? Tecnologia, pessoas e sustentabilidade. Se não houver equilíbrio entre esses três pilares, seu negócio está fadado a fracassar. Exatamente. Olha que frase, olha que conteúdo legal que nós gravamos aqui para vocês, líderes, empresários, para que vocês realmente olhem aí para sua gestão, para o seu processo, para as pessoas que estão ali trabalhando com você e você consiga aí realmente dar todo um sentido aí para o seu negócio junto com a NR1. E o nosso programa chega ao fim. Josi, quero te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, pelo tempo. Você sabe que eu gosto muito de conversar com você. Quando eu encontro uma pessoa que gosta de gestão de pessoas como eu, nossa, é muito legal, os olhos brilham, né? E obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu sei que o seu tempo é muito corrido também e foi um prazer receber você aqui. O prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite. Conte comigo. E olha, Elaine tá lá uma vez por mês na Associação Comercial de Tupi Paulista, nesses encontros que têm sido assim realmente muito proveitosos e de ganho, né, para os empresários. Então fica o convite. Se você é de Tupi Paulista, de Monte Castelo, Nova Guataporanga, São João do Paudalho, faz parte da Associação Comercial, está convidado a participar dos nossos encontros. É isso aí, gente. Nós chamamos como café de negócios, café com líderes. Então não deixa de participar. Sempre aí eu trago junto com a Josi, ali a gente alinha assuntos que são as dores dos empresários no dia a dia. Então, muito obrigada pela sua audiência, né? Chegou ao fim do nosso programa. E se esse conteúdo fez sentido para você, já siga a gente lá no perfil. Já segue a Josi também. Quer deixar seu Instagram? É Josi Vinhas. Só @Josivinhas, vão me achar. E Associação Comercial, né? Associação Tupi, tem bastante coisa lá. É isso aí, segue também a gente RHF, segue Elaine Vincensete e até o próximo programa. Tchau, tchau!